Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês na Live Week em Gráfica, uma realização AN Consulting que tem por objetivo trazer conteúdos relevantes para os profissionais gráficos. Trouxemos palestras internacionais, palestras nacionais e hoje não poderia ser diferente. Vamos falar de comunicação assertiva com Stella Basters, uma pessoa que está no meio da comunicação, vive a comunicação, já trabalhou na Jovem Pan, já trabalhou na TV Cultura, em vários comerciais e tem informações extremamente importantes para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, Stella, gostaria de te agradecer o convite que você atendeu tanto prontamente e pedir para que vocês realmente prestem muita atenção, porque tem informações aí que a gente faz que às vezes a gente nem sabe que a gente está afastando o nosso cliente. Então eu queria desejar para vocês uma ótima palestra e fiquem conosco a semana inteira porque tem muito mais novidade por aí. Obrigada. Oi, Andréia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de ter me convidado para oferecer a minha bagagem para tantas pessoas do setor gráfico. Eu espero poder colaborar. Eu me chamo Stella Baster e eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos, comunicação verbal e expressão corporal. Então é um trabalho que tem alimentado o meu caminho de uma forma brilhante, porque cada pessoa, cada área que eu atendo tem as suas peculiaridades e sempre existe muita troca, porque são demandas, por um lado, muito diferentes e por outro, muito parecidas. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, independentemente do segmento que leva, a gente precisa convencer. Nós precisamos ter clareza e trabalhar de forma assertiva a nossa comunicação. Ninguém está falando aqui de perfeccionismo. Não é essa a ideia. A gente está falando de eu conheço o que eu tenho, o meu trabalho, eu conheço o que eu tenho para oferecer e eu falo de forma objetiva, sem o grande receio. O grande receio da humanidade, além da morte, é o medo da rejeição. Então eu deixo de utilizar as ferramentas mais legítimas que eu tenho da minha natureza para criar um personagem que seja aceito comercialmente falando. Então, esses 20 anos de carreira me mostraram que a comunicação mais eficiente é aquela onde a pessoa entra em contato consigo, eventualmente com a ajuda de um profissional especializado, ou às vezes até sozinha por autoobservação profunda, e ela começa a perceber os pontos fortes que ela tem e o que ela precisa aprimorar. E esse é o meu papel, nesse momento aqui, mostrar que são 3 tipos de interlocutores que nós interagimos, inclusive nós fazemos parte de um deles, que são o sistema, pessoas que privilegiam o sistema visual, ou o sistema sinestésico, ou o auditivo. Ninguém escapa. Nós temos os 3 sistemas, mas a gente privilegia mais um que outro. Então, quando a gente vai se comunicar com uma pessoa, não adianta, e eu falo isso com todas as minhas cartas, não adianta você dominar um tema se você não entende qual a linguagem que essa pessoa precisa. Para compreender o que você está falando, para absorver e para poder replicar, porque muitas vezes a pessoa que toma decisão por você, que toma decisão por contratar a sua gráfica, ela precisa replicar as informações para outra pessoa. Isso acontece. Ou você vai para uma reunião e vai ali diretamente com aquela pessoa, ela precisa comprar a tua ideia. Então, qual é a minha sugestão? Vamos entender um pouquinho como funcionam esses 3 sistemas. A pessoa que é mais sinestésica, se você interage com alguém que é mais sinestésico, que privilegia esse sistema, essa pessoa tem uma característica mais humanizada. Se você for sistemático com ela, você não estará sendo assertivo, você estará sendo duro com ela. Então a pessoa sinestésica, ela gosta de cheiro, ela gosta de abraço, de toque. Ah, mas eu não vou ficar aqui abraçando, ainda mais em época de Covid. Claro que você não vai abraçar, mesmo que não fosse época de Covid, você não vai ficar abraçando todo cliente que você encontra. Mas você pode simular
uma aproximação, porque ela gosta de proximidade. Então, por exemplo, você está conduzindo uma reunião agora pela internet, que é o que acontece, remotamente. O que você pode fazer? Vou dar um exemplo. Marcelo, essa impressão é extremamente precisa. O que eu fiz? Eu estava aqui, eu me aproximei. Eu gero intimidade com a pessoa sem avançar no espaço dela. Ao passo que, com o sinestésico, o sinestésico gosta de tocar, mas não necessariamente de ser tocado, tá? Então, se você está numa situação presencial com um cliente, você não vai tocar no braço dele, mas você simula o toque, como se você fosse encostar no braço, porque ele sente que você está tendo uma relação mais humanizada com ele, tá? O sinestésico, ele gosta de emoções verdadeiras. Uma coisa que aniquila a relação com o interlocutor sinestésico é o sorriso fake ou a simpatia exagerada. Parece bobagem, mas alguns de vocês que estão me assistindo vão concordar. Você chega no escritório numa gráfica e a pessoa, você está lá esperando na sala de espera, a pessoa fala: oi, como vai? Que bom que você veio, te servir uma água, um cafezinho? E não tira aquele sorriso da cara. A pessoa, o sinestésico, ele fala: por que ele está me tratando assim? Por que ele não está sorrindo de forma verdadeira? O que está acontecendo? E ele fica magoado, que é um grau acima de chateado. Ele fica muito chateado, porque ele precisa do afeto sincero. Então, esse tipo de interlocutor prefere isso, por exemplo. Como é que vai? Tudo bem? Você quer uma água ou um café? Ele prefere o olhar com vida do que o sorriso exagerado. Agora, vamos pensar um pouquinho no auditivo. A pessoa que privilegia o sistema auditivo, ela precisa de vitalidade na fala. Aí, eu tô cansada, são mais de 20 anos atendendo clientes de várias áreas. E tem aquela pessoa que trabalha há muitos anos com aquele negócio, então ela não tem mais a mesma vitalidade. E eu pergunto, o que o seu cliente tem a ver com isso? Ou você coloca o seu dedo na tomada, vai procurar um nutricionista, vai fazer academia ou muda de área. Porque se não tem vontade de falar de forma eficaz, não fala. Eu falo, entrega um folder. É para falar sem tesão, entrega um folder. Então precisa da intensidade. A pessoa que privilegia o sistema auditivo, ela precisa de vitalidade na fala, de intensidade, de energia e de variações. Então, o que são essas variações? Volume, velocidade, tom, mais agudo, mais grave. Então tem coisas que a gente faz que contemplam o auditivo. Por exemplo, eu vou falar vou falar aqui da minha área. Por exemplo, eu vou falar de técnicas que são eficientes. Então eu falo, por exemplo, você tem que fazer gestos muito eficientes. Eu poderia falar, você tem que fazer gestos muito eficientes. Me parece que o agudo fica melhor. Você tem que fazer gestos muito eficientes. Porém, se você continuar falando agudo o tempo inteiro, você vai incomodar. Então você vai trazer um grave. Foi o que eu fiz. Gestos muito eficientes. Porém, você precisa dosar um pouquinho para não incomodar o interlocutor. Então, agudos e graves para diferenciar uma informação da outra. Isso para o auditivo é fundamental. Se você falar no mesmo tom, você corre o risco de colocar informações distintas com a mesma roupagem, no mesmo balde. Então, o interlocutor auditivo, ele acaba não diferenciando uma informação da outra. Ele vai salvar no HD dele apenas o que é interessante para ele. Mas você, às vezes, traz uma informação extra que pode ser relevante na negociação, mas ele joga no saco, né, no lixo, porque ele não absorve. Então, é fundamental trabalhar a vitalidade. Tá? Vitalidade é fundamental. Tem algumas outras características na fala que são relevantes para o auditivo. O auditivo, geralmente, em reunião, ele faz isso aqui. Você está falando, ele pega a caneta e fica rabiscando. Ele não olha para você, porque ele não precisa olhar para você. Eu digo que ele olha com o olho do rosto, daqui da face, e o olho do ouvido. Ele faz isso aqui, ó. Se você falar uma coisa interessante, ele está desenhando, ele faz assim, ó. Ele coloca esse olho e o olho do ouvido. Ele não olha assim, como visual. Aí você fala, nossa, esse cara é desconfiado, tá me olhando de lado? Não, ele está prestando atenção e está bem interessado.
Quando uma pessoa faz isso para você, ele está muito interessado. Agora, se o cara está ali rabiscando, você ainda não o fisgou. Não fez com que ele parasse e falasse, nossa, que esse cara é bom, hein? Ele fala com propriedade. Então, credibilidade, por exemplo, assertividade tem a ver com eficiência, com dinamismo, com ocupar o tempo da pessoa de forma eficaz e certeira. Parar com devaneios, com rodeios, com milindres e com medos. Falar com propriedade. Agora, falar com propriedade e com credibilidade não tem a ver com seriedade e excesso de formalidade. Algumas pessoas entendem que para conferir credibilidade, elas devem falar tudo absolutamente pronunciado. E não é isso. Credibilidade não tem nada a ver com isso. Credibilidade tem a ver com estar à vontade dentro daquela área e utilizar um grave na sílaba certa. Não é falar e pronunciar como se estivesse naquela época do rádio lá, não sei de que ano era, que tinha aquela forma mais exagerada de pronunciar. Então isso, século passado, pode esquecer. A gente tem uma forma mais ágil de falar, isso confere credibilidade. Quanto mais distante você tiver da tua natureza, menos credibilidade e menos assertivo você vai ser e vai parecer, tá? Outra coisa do auditivo, falar uma coisa que o auditivo se incomoda. Quando você vai passar um termo técnico, vocês devem usar termos técnicos para explicar o trabalho e a eficiência do maquinário de vocês e da imagem, da precisão e tudo mais. Quando vocês vão usar termos técnicos e você está falando com uma pessoa que tem um grau de instrução maior, ela se incomoda quando você deduz que ela não entende. Então você vai explicar um termo e você fala bababá, ou seja, e começa a traduzir toda hora. Ela não gosta, ela vai ficar irritada. Então a minha sugestão é utilizar a valeta. A valeta é o seguinte, você tá de passageiro, o cara tá dirigindo, você tá aqui do lado, passou na valeta, você muda o corpo, não muda? O corpo dá uma balançada. Imagina que você não só vai balançar o corpo, como vai mudar o tom da sua voz e vai tirar o famoso ou seja. Vou dar um exemplo. Aqui na minha área, o termo imagética. Então, eu estou conversando com alguém e eu posso falar assim, por exemplo. Na comunicação, é fundamental utilizar a imagética. Ou seja, fazer com que a pessoa enxergue aquilo que não é visível. Dessa forma, a chance dela aderir à minha ideia é muito maior. Eu utilizei ou seja. Agora eu vou utilizar a valeta. Na comunicação, é fundamental utilizar a imagética. Fazer com que a pessoa enxergue aquilo que não está visível. Dessa forma, a chance dela absorver e aderir à minha ideia é muito maior. O que eu fiz? Eu mudei meu corpo de lugar e mudei um pouco o tom, deixei um pouco mais grave. Ou seja, a explicação, o que está entre vírgulas, eu mudo o meu corpo e trago um pouco o tom um pouco para baixo. Porque aí, a sensação que a pessoa tem é que você está compartilhando alguma coisa que ela sabe. Eu estou só frisando uma coisa que nós sabemos. Então, o grau de irritabilidade da pessoa reduz. O ou seja. Agora, o mundo dos visuais. O visual é aquele cara... Bom, as mulheres visuais é super fácil identificar. Elas dão aquela medida assim e depois dão um sorrisinho no final. Isso aqui, ó. Né? Se ela estiver interagindo com outra pessoa visual, essa outra pessoa vai perceber e não vai gostar. Então a minha sugestão, em primeiro lugar, se você é uma pessoa visual e você tende a medir, mesmo que você ache que a outra pessoa, de forma discreta, mas você acha que a outra pessoa não vai ler, você pode estar enganado. Então a minha sugestão é elogie. Identifique alguma coisa que você observou e comente, tá? Porque o visual, ele é descarado, ele olha mesmo. Então, cuida para você não criar uma antipatia logo de cara. Mas agora falando efetivamente do que contempla o sistema visual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer aqui um gestual e eu quero que vocês identifiquem se o que eu vou fazer tá ok ou não no âmbito gestual, hein? Então, olha só. Peraí.
Bom dia, meu nome é Estela, eu trabalho com comunicação há praticamente 20 anos e eu adoro o que eu faço, sobretudo quando há mudança no meu cliente. Então minha pergunta é, vocês acham que eu fui eficaz? Alguns vão dizer, foi. E outros vão dizer, não, eu não gostei desse gesto aqui. Não, isso aqui que não estava muito bom. E esse negócio que você fez aqui eu adoro. E eu vou dizer, tudo que eu fiz foi absolutamente incoerente. Ah, mas não dá para perceber. Tá, mas dá para ser melhor. Então eu vou dizer quais foram os erros. Quando eu digo boa tarde, meu nome é Estela, não seria boa tarde, meu nome é Estela? Né? Como é que eu posso falar boa tarde para mim mesmo e oferecer o meu nome para os outros? Eu digo boa tarde, meu nome é Estela. Aí eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Aqui é futuro, o lado direito é futuro. Então eu deveria fazer, eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos ou eu trabalho há mais de 20 anos com comunicação. E eu adoro fazer o que eu faço. Aqui eu estou pegando alguma coisa e emoção a gente não pega, a gente demonstra, tá? Então eu adoro o que eu faço, sobretudo quando há mudança no meu cliente. Eu fiz isso, né? Eu fiz aqui quando há mudança em mim. Eu estou trazendo para mim. Então, sobretudo quando há mudança no meu cliente. Então, quando eu trabalho quando eu gesticulo de forma eficaz, a chance do outro entender o que eu estou falando é muito maior. Eu facilito, porque a porcentagem em relação ao entendimento em relação ao que eu falo e ao que eu gesticulo é muito maior para o que eu gesticulo. Isso é comprovado. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo, não gesticulo, principalmente em reunião remota agora, que é impressionante. A pessoa faz isso aqui, olha só em reunião remota o que a pessoa faz. A pessoa coloca a cara aqui, me diga em que situação na vida profissional você fica tão perto do rosto de alguém. Só como é que é? Você vai fazer uma massagem, mas normalmente você tem uma mesa de distância. Então, cuidado para não ficar tão próximo da câmera e pior, aparecendo um monte de teto e você não aparece gesto. Você precisa deixar espaço para gesticular, porque o gesto vai dizer muito mais do que as suas palavras. E vocês falam de impressão, vocês falam de resultado, de imagem. Vocês têm que fazer a pessoa enxergar aquilo, independentemente de você ter um material que você vai mostrar. Quando você fala, você tem que qualificar por meio da sua palavra e por meio do seu gesto a eficiência do seu trabalho. Eu espero ter clareado um pouquinho, tá? Outra coisa muito comum que as pessoas fazem, e isso é de matar, pelo menos para mim que trabalho na área, é o bolinho de arroz. É o seguinte, a pessoa fala, na minha gráfica, ou a nosso material é mais eficiente, porque a gráfica fulano de tal faz assim, sabe? E faz o bolinho de arroz. Bolinho de arroz é aquele bolinho que tem aquela salsinha em cima. A pessoa gesticula assim, ou seja, ela está transformando a empresa dela numa coisinha desse tamanho. Transformando a gráfica numa coisinha desse tamanho. Absolutamente ineficiente. Você está desqualificando. Não é possível. Então, a gráfica, ou o nosso concorrente, ou o nosso produto. Isso é um exemplo de eficácia, de assertividade. Você é preciso. Você não faz um monte de coisa para dizer com um gesto só. Evite. Agora, ninguém está falando não faça gestos. Eu estou falando faça gestos, porém econômicos e precisos. Quanto menos ruído gestual, mais eficiente. Agora, se você não faz nada e só fala, você tem que ter muito jogo de voz, não é jogo de cintura. Tem que ter muito jogo de voz e jogo de expressão facial. Tem que compensar, tá? Então, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha se beneficiado com as minhas dicas. Eu estou à inteira disposição e desejo boa sorte a todos. Um abraço e até breve.